Raul Mikhail Ivanov. E bem, caros amigos, como sabem, faz já certo tempo que não pude exprimir-me com vocês porque tem muita gente que vem vê-los e eu passo, obviamente, após o arcanjo e após o grande mestre. Isso me parece um pouco evidente. Então, aproveito que me dão a ocasião de poder falar-lhes em reunião para desejar-lhes, primeiramente, e desejar-me também, as boas-vindas e também trazer-lhes toda a minha amizade, todas as minhas saudações. Como de hábito, vamos tentar ajudá-los em seu caminho através das perguntas que terão a fazer-me. Então, caros amigos, eu lhes digo boa noite e ouço o que tem a me perguntar. Questão: o que é da passagem do cometa Lulin? Como o chamou? Questão: Lulin. Ele é chinês, então. É talvez o cometa do novo ano nos chineses, não? É um gracejo, isso. Como eu disse, os cometas são as concretizações e as manifestações extremamente precisas de um sinal. Os cometas são um sinal. Geralmente este sinal é colorido, se querem, de acordo com as constelações ou as estrelas ou os planetas que são atravessados, desde a Terra que vocês veem, no céu, em relação a este cometa. Então, a influência dos cometas pode existir apenas a partir do momento, vocês compreenderam, em que este se torna visível a olho nu. Isso é a primeira coisa, porque os cometas, ou as extremas concretizações, passam todos os dias, mas o lado visível vai corresponder totalmente à influência, tal como os dados astrológicos vão corresponder. Ou seja, de acordo com os lugares do céu que são atravessados pelo cometa e de acordo com as constelações que são atravessadas, tanto ao nível das estrelas fixas como de seus próprios planetas deste sistema solar, haverá uma influência específica. Então, os cometas sempre foram feitos para prevenir. Já na tradição popular e no imaginário popular, os cometas sempre foram anunciadores de eventos, eu diria, importantes. E, na maioria dos casos, esses eventos correspondem a fatores que não são, ao nível dos humanos, extremamente agradáveis. Daí o terror que eles sempre inspiraram e também o efeito de cristalização que foi trazido pelos diferentes astrólogos, nas diferentes tradições. Então, essa passagem cometária corresponde efetivamente à concretização de grandes séries e, o primeiro destes, é o arcanjo, como sabem, Miguel. Mas qualquer anjo pode também manifestar-se e densificar sua presença e sua influência sobre esta terra através de um cometa. É importante compreender que, a partir do momento em que é visto, é necessário localizar onde é visto e, em seguida, tentar ver, se querem, o que traz este cometa. Então, obviamente, há outros elementos que intervêm de acordo com o aspecto visual. A primeira das coisas que intervém é, obviamente, a cor, porque nem todos os cometas não são da mesma cor. Há cometas que são brancos. Há cometas que são marrons. Há cometas que são azuis. Há cometas que são verdes. Então, este cometa é de cor azul e verde. Isso é importante a compreender. Os grandes cometas que passaram eram, geralmente, cometas brancos ou marrons. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o cometa assinala a aproximação de uma energia específica em relação com a influência, eu diria, de um arcanjo. Na ocorrência, como vocês sabem, o período está sob a influência e a dominação total do arcanjo Miguel. Miguel é aquele que vem fazer a limpeza, como vocês dizem. Isso vocês sabem também. Então, também, este cometa, como o verão, é de cor azul/verde. O que é que ele anuncia? Anuncia algo que está em relação com a cor azul, já, e a cor verde. Então, o que é um que se aproxima mais da cor azul e verde? E bem, vou dizer que a primeira analogia que está em ressonância com aquilo é o manto do arcanjo Miguel e o manto de Maria, obviamente. Então, isso quer dizer que este cometa vai precipitar sobre a Terra duas energias. A energia do arcanjo Miguel que trabalhará, vocês sabem, através de manifestações de tipo elementar extremamente potentes. A segunda coisa assinala também a presença da energia de Maria. Não duvidem efetivamente que, embora Maria e Miguel portem manto, a energia deles não tem de forma alguma a mesma, como dizer, propriedade, obviamente. É necessário também perguntar-se onde passa o cometa. Então, a primeira coisa que verão é uma conjunção entre o cometa e a Lua. Ele passa no mesmo lugar onde estiver a Lua.
Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o elemento que vai manifestar-se está ligado, por um lado, a um reflexo do Sol, porque a cor da Lua é ligada à cor do Sol que se reflete dentro, e é também ligado às influências lunares. Quais são as influências lunares? São ligadas, antes de tudo, ao que vocês chamam a água, mas, ainda além, ao que chamam a prata. A prata é a Lua, bem evidentemente. Não é unicamente o poder, é o reflexo dos valores de troca ao nível espiritual que estão ao nível solar. Isso é a primeira coisa. Em seguida vocês vão se aperceber que o momento preciso em que este cometa se torna visível corresponde a um momento em que ele situa-se na constelação de Virgem. A constelação de Virgem é, portanto, conjunta a este cometa de cor azul/verde e também conjunta a Lua. Lua e Virgem, então, isso dá o quê? A Lua e Virgem vão corresponder, se querem, ao nível deste cometa, a manifestação da vontade divina, feminina, sobre a Terra. Isso quer dizer o quê, em linguagem um pouco mais precisa? E bem, isso quer dizer simplesmente que este cometa vai provocar certo número de modificações em relação ao dinheiro. Isso vocês sabem. Eu já anunciei numerosas vezes, desde numerosos anos, que tudo o que faz seu sistema econômico devia desabar, porque estava sob a influência das forças da sombra. Mais nenhuma peça de moeda, mais nenhum dinheiro que está nos bancos é dirigido pelas forças de luz. Por conseguinte, é necessário que este sistema desabe, obviamente. Então, eu responderia também que os ocultistas das forças escuras sabem pertinentemente que é necessário servir-se desta época para tentar transformar o anúncio feito por Maria em coisas sempre também escuras, como, por exemplo, reforçar ainda um pouco mais o prego da dominação mundial das elites luciferianas sobre o comum dos mortais que virá, por conseguinte, opor-se às manifestações de luz micaélica e também da influência protetora da Virgem. Vocês aprenderão também que este cometa é extremamente rico no que chamam um gás que é um metano e o metano é um gás que é um veneno. Sabem também que o metano é algo que intervém ao nível de certo número de mecanismos que permite ao fogo misturar-se à água. Há, através disso, algo que é extremamente potente em relação à mistura da água e do fogo que prefigura, em certa medida, a mistura da água e do fogo sobre a Terra. A passagem do cometa não é suficiente para desencadear a realidade de um processo, mas é suficiente para desencadear a tomada de consciência do processo. Aí está que eu queria dizer. Isso lhes convém ou querem ainda mais informações? Questão: como vai manifestar-se esta mistura água/fogo? Então, a água, vocês sabem, não se vai fazer um curso de química, é a associação de dois gases que vocês chamavam hidrogênio e oxigênio. Ora, são dois gases inflamáveis e que podem também gerar o fogo. A água e o fogo são apenas os dois, como dizer, elementos que estão em oposição de fase, mas que possuem os mesmos constituintes. Isso é muito importante a compreender. Isso quer dizer que a mistura da água e o fogo vai ser responsável por certo número de conflagrações e de deflagrações ao nível de seu sistema solar. Não unicamente sobre a Terra, é claro, mas sobre o conjunto do sistema solar. Quer dizer que diversos fenômenos astronômicos, já observados pelos telescópios, vão também tornar-se visíveis na noite ao nível de seu céu. Alguns planetas desse sistema solar vão apresentar sinais extremamente potentes de certas formas de reações ligadas à água e ao fogo. É o que acontece já sobre o planeta Marte. É o que acontece já sobre outros planetas. Quer dizer que haverá modificações visíveis, registráveis pelas forças científicas do planeta, que vão compreender que certo número de coisas está acontecendo mesmo em seu sistema solar. Isso não poderá mais ser escondido e será revelado dentro de muito pouco tempo. É necessário certo tempo entre o momento em que o cometa atravessa, de maneira visível, seu céu e o momento em que o efeito faz-se duravelmente sentir na matéria. Numa primeira fase vocês terão a informação e, em seguida, terão a concretização desta informação em sua vivência. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o planeta Marte, por exemplo, que é ligado às energias da guerra, não é. Vai encontrar-se reforçado. Evidentemente, vocês vão observar que predisposições à guerra vão aparecer em numerosos lugares do mundo e não somente no único lugar.
Há, devido ao que foi manipulado sobre a Terra pelas forças da sombra, uma predisposição à raiva, à guerra, junto à maioria do ser humano. É um período em que será necessário, eu diria isso para vocês, é claro, continuar a permanecer tanto quanto possível centrado e calmo e não entrar na raiva, porque a raiva não será uma simples cólera, mas ela desencadeará a guerra, também, em vocês e com aqueles contra quem vocês estiverem na raiva. Os humanos vão tornar-se, como dizer, ainda um pouco mais loucos, se isso é possível. Questão: qual é o tempo de latência entre o aparecimento deste cometa e as reações que vai provocar? Vocês verão que, a partir de um ciclo lunar completo, que corresponde, aliás, a uma data que lhes foi dada a última vez pelo venerado Arcanjo Miguel, que a partir de 25 de março, os ciclos da Lua não serão mais completamente os mesmos. Observem as cores, observem as radiações. Vocês se aperceberão que as energias que são pelo Sol quando da Lua cheia, que se acompanha frequentemente pelas reativações dos chakras superiores do ser humano, serão consideravelmente aumentadas. Os bombardeamentos energéticos que vêm do Sol e retransmitidos pela Lua cheia vão tornar-se extremamente potentes, extremamente que invasivos, eu diria, ao nível de seus casulos e de suas estruturas e de seus chakras. Questão: Júpiter também é referido como Marte? Júpiter é inteiramente referido. Então, para Júpiter, as coisas são um pouco diferentes. Vocês sabem que as virtudes de Júpiter são quase assimiláveis ao lado solar, de algum modo. Júpiter, como é dito nos textos antigos, é o alegre, certamente, mas, ali, Júpiter não será de forma alguma alegre. Júpiter vai também pôr-se em cólera, ou seja, ele vai reforçar sua própria irradiação, além do Sol e além a Lua. O mês de março é um mês extremamente importante porque vocês observarão entre 1º de março e o fim do mês de março, tanto com os períodos da primavera, outono no hemisfério sul, é claro, mas também os dias que nos foram dados pelo Arcanjo Miguel, como um vento de loucura sobre esta terra, tanto ao nível da economia e, uma vez mais, ao nível dos humanos, infelizmente. Questão: como vão evoluir os animais? Um mestre de um cão que seja um selvagem terá um cão selvagem, um mestre de um cão que seja um mestre suave terá um cão suave, qualquer que seja a raça de cão, exceto se está doente, é claro. Portanto, pode-se dizer que os animais modelar-se-ão, de algum modo, na evolução de seu mestre. Isso não quer dizer que eles vão ascensionar, mas entre os animais domésticos, por exemplo, que estão mais próximos de homens, que são um pouco evoluídos, obviamente, esses animais encontrarão o caminho de individuação muito mais facilmente que os animais que estão junto aos selvagens, não é? Questão: e os golfinhos? Os golfinhos têm um papel muito importante. Como sabem, no intraterra há povos delfinoides. Os golfinhos que vocês veem, quaisquer que sejam os golfinhos, porque vocês sabem que há inúmeras raças deles sobre esta terra, tudo que vocês chamam os mamíferos marinhos, e mesmo as baleias, são animais muito mais evoluídos que o ser humano. O que vocês veem nesta dimensão, que é a terceira dimensão, é apenas um reflexo. A verdadeira realidade destes seres situa-se em universos que vocês não podem mesmo apreender. E, portanto, quando a Terra ascensionar eles não terão mais muito papel em relação à coerência e à coesão desse sistema. Por conseguinte, eles não terão mais razão de estar sobre a Terra regenerada. Questão: e os animais que sofrem ou que são sacrificados? Tudo depende do tipo de animais. Há animais que são sacrificados pelo homem, que se sacrificaram para lhes dar alimento. Isso eu já disse há muito tempo. Em junho de 2006 eu havia dito que os animais alados se sacrificavam para fornecer-lhes o alimento. Mas, em contrapartida, quem diz sacrifício de animais não quer dizer, contudo, fazer viver os animais como máquinas, como vocês fazem para a maior parte atualmente, ou seja, criações, como vocês chamam aquilo quando há milhares de animais que são confinados em aviário. Aquilo não é de forma alguma humano. É um tratamento inumano. Mas, no entanto, os outros animais irão no próprio caminho deles, mas pode-se dizer, efetivamente, que o caminho do homem ascensionado e dos animais separa-se.
nas dimensões que vocês vão explorar, para os que terão a possibilidade de viver em outras dimensões, os animais não terão mais este papel. Eles não estarão mais aí. Vocês estarão em atmosferas etéreas. Recordem-se que a maior parte dos animais não tem uma alma individual, exceto, obviamente, para os mamíferos marinhos, por exemplo. A maior parte dos animais que não têm alma individualizada, que estão em curso de individualização, para alguns, não os seguirá, não poderão segui-los, obviamente, porque, em quinta dimensão, não há animais. Há pássaros, mas o que vocês verão não corresponde de forma alguma ao que chamam pássaros. É complicado de explicar. Digamos simplesmente que, quando vocês falam de pássaro, falam de forma, algo que se desloca no ar e de uma estrutura que chamam de alma coletiva. Ora, na quinta dimensão não pode haver alma coletiva. Há apenas almas individualizadas. Por conseguinte, os animais, tal como vocês conhecem sobre a Terra, exceto os mamíferos marinhos, não existirão simplesmente. Questão: que se tornarão então estes animais? Para alguns, irão para a individualização. Para outros, irão simplesmente para a morte e a reciclagem em grupos de almas coletivas. Questão: como a fusão fogo/água vai manifestar-se em relação ao karma da França? A França tem vários karmas. Em primeiro lugar foi chamada pela Virgem, a filha primogênita da Igreja, por conseguinte, tem um papel que ela não quis desempenhar, aliás, porque os franceses afirmam-se cartesianos, ou seja, que têm necessidade de provas, de coisas que se resolvem em equações. Mas, também, os franceses são grandes contestadores. O mais importante para a França é transporte e comunicações. Quando digo contestadores, isso quer dizer que, após o período do verão, que será já extremamente penoso, há todas as possibilidades de que na França se viva uma segunda revolução, como a que tiveram em 1789. A França, naquele nível, tem um papel de impulso sobre as novas liberdades, mas através do combate da revolução. Haverá também acontecimentos ligados à subida das águas, mas não para imediatamente. Haverá muita água, mas não há água de mar, pelo momento. Haverá muitas inundações, também, mas não no verão, após. Quem diz problema de transporte diz problema de comunicação e de encaminhamento, não unicamente dos seres humanos, mas também do que se poderia chamar o alimento e tudo o que viaja. Como observaram, também, pelo momento, não houve as epidemias. As epidemias importantes poderão ocorrer apenas após a intervenção quase completa do Arcanjo Miguel, não antes, porque é necessário primeiro que a limpeza seja feita e a limpeza deve tocar primeiro os valores os mais corrompidos no ser humano. Ou seja, o dinheiro, primeiro, em seguida, a falta, obviamente, de espiritualidade da maior parte da raça humana que está completamente adormecida, hipnotizada, anestesiada, em sua vida específica onde quis encontrar a segurança nas coisas materiais. Questão: há defasagens com algumas datas de acontecimentos. É necessário que eu lhes diga: vocês passaram do tempo humano ao tempo espiritual. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, enquanto vocês estiveram no tempo humano, o tempo espiritual tinha apenas pouca tomada. É por isso, aliás, que as profecias eram muito justas ao nível do que é dito, mas não ao nível das datas. Mas, aí, em contrapartida, desde a presença do Arcanjo Miguel, vocês entraram realmente no que é convindo chamar o fim dos tempos, o fim desse tempo. Isso quer dizer que as forças espirituais impõem, eu diria, o timing delas. Como é que as forças espirituais impõem o timing? Elas não vão impô-lo através de embarcações que virão fazer-lhes cuco através das vigias. Vem, muito simplesmente, obviamente, através dos cometas, através dos planetas e através dos sistemas solares. E disso vocês não podem escapar. Os tempos que vocês vivem foram chamados, na Bíblia, os tempos reduzidos, é o famoso tempo do Apocalipse, tal como foi descrito por inúmeros profetas. Vocês entram diretamente nesta época, que é a época da revelação. Inúmeras coisas já são reveladas e vocês não estão na extremidade de suas surpresas. Primeiro, a divulgação da presença extraterrestre, boa e má, aliás.
É também o fim da ilusão, o fim que construiu o homem, que foi construído sobre valores de desigualdade, sobre valores de dominação, sobre valores de dependência, de poder e de constrangimentos. Tudo isso termina e vai terminar sob os seus olhos. Então, obviamente, isso provocará, eu diria, uma espécie de desorganização. Questão: como reconhecer os bons dos maus extraterrestres? Aí, vocês o sentirão, simplesmente. É vibratório. É muito simplesmente vibratório. Questão: como integrar o melhor possível as energias potentes neste momento? Ser si mesmo. Evitar os seres que não estão neste estado e que correriam o risco de confrontá-los ou pô-los em cólera. Imaginem que você vive encontros, como alguns de vocês vivem com o anjo guardião, com a luz, vivem coisas insensatas, inacreditáveis à noite e que, no dia, seu vizinho está numa cólera preta e tira o fuzil para atirar sobre a família. Você vai fazer o quê? É naquele nível. Isso vai acontecer, não a vocês, mas vai acontecer por toda parte. Se vocês devem se deslocar, vão a lugares de fervor, de paz, de calma. Todos os lugares de aparições, NDR, de Maria, devem ser privilegiados durante o período que vem. Todos os lugares de natureza feminina, onde predomina a água, mas não torrentes. O lago, os rios calmos e os lugares onde a energia é redonda, onde a energia é de natureza feminina, porque os ajudarão a estabilizar os níveis de energia que vão viver. Mas não é necessário ir à quermesse, hein? A montanha é o lugar da revelação em todas as tradições, obviamente. A montanha é também de natureza iniciadora. A montanha evoca, também, poucas pessoas, a calma, serenidade. A água, de maneira geral, pode ser bebida. Pode ser a água que vaza sobre os braços. Pode ser a água que vaza sobre a cabeça. Pode ser imergir-se na água. Pode ser um bom chuveiro etc. Tudo que é ligado à água. É melhor mesmo assim a água não salgada, porque a água salgada tem um componente específico, ligado à vida, como sabem, dado que é constituída de água de mar, não é? Por conseguinte, é necessário evitar isso. E, antes, a água doce. Questão: é Uriel que vem após Miguel? Perfeitamente. O arcanjo que é ligado à reversão e à anunciação do novo mundo e que terminará, o último ano, pelo arcanjo Metatron. Questão: Maria manifestar-se ao mesmo tempo que Miguel? Maria manifesta-se já para alguns seres. Ela vai manifestar-se cada vez mais após a passagem do cometa que atravessa seu céu. Cores azul e verde, recordos. Questão: você pode falar do Sol dos Sóis, Alcione? O que dizer além do que já sabe? Vocês vão entrar e estarão alinhados com o centro das galáxias, que é o Sol de Alcione. O Sol de Alcione é ligado, os sóis de Alcione são mesmo ligados, à história da Terra, dado que há na mitologia o que se chamam as filhas das Pleiades. Tudo isso tem uma origem bem anterior à intervenção de Orione sobre o destino deste sistema solar. Vocês vão se encontrar realinhados com sua fonte primeira. Quer dizer que, para além de sua origem também, digamos, planetária, de tal sistema solar ou de tal outro sistema solar, antes mesmo de ter tomado pés e encarnação de origem deste sistema solar, vocês vinham todos, nós vinhamos todos, do Sol central das galáxias, ou seja, Alcione, é claro. Seu sistema solar, eu diria mesmo que o conjunto desta galáxia vai encontrar-se diretamente no alinhamento do Sol de Alcione em muito pouco tempo, mas não posso dizer mais agora. A influência se faz já sentir e far-se-á cada vez mais sentir progressivamente e à medida que vocês avançarem nos meses e nos anos que vêm. Os meses, mesmo, sobretudo. Questão: isso vai então interferir com a nossa matéria? Certamente. A matéria que vai sofrer a influência dos sóis de Alcione vai completamente transmutar-se. É o início da transmutação. É o início da revelação divina. Questão: Alcione vai então iniciar a ascensão? Certamente. E o Sol faz o reflexo, é claro. Como sabem, como muitos seres o disseram, supervisionem o Sol de muito perto. Não é por acaso se a Mamãe do Céu mostrou o Sol e sempre falou do Sol. Questão: quando poderemos ver Hercóbulos? Ele é já visível, amplamente.
Vocês não o veem neste hemisfério, de momento, exceto no extremo polo norte. E, sobretudo, visível do lado oposto onde vocês estão: a Austrália, a Nova Zelândia, a Antártica, a Nova Caledônia. Ele se tornará unicamente visível quando subir sobre a linha equatorial, ou seja, antes deste verão, mas não ainda. Questão: é o que explica as perturbações climáticas na Austrália neste momento. Sim, é claro. Não apenas na Austrália. Das perturbações climáticas vocês têm apenas um muito frágil vislumbre. Falam-lhes de algumas coisas, mas vocês não estão a par de tudo. Por exemplo, os níveis de inundações, os níveis de seca, os níveis de frio, os níveis de neve, os níveis de calor, são completamente extremos. Não temos mais perguntas. Agradecemos. E bem, caros amigos, espero ter sido de uma pequena ajuda. É verdade que, com as revelações que vocês tiveram desde algum tempo, eu posso apenas intervir sobre seu cotidiano, não é? Porque, obviamente, quando o arcanjo Oriones intervém entre vocês, eu creio que eles deram elementos extremamente precisos. Eu posso apenas ajudá-los, agora, sobre o andamento espiritual, mas independentemente dos acontecimentos, certamente, porque vocês os conhecem. Então, caros amigos, espero ter sido de uma ajuda específica e espero poder voltar muito em breve entre vocês. Em antecipação, recebam todo o meu amor. Eu lhes digo até muito em breve. Aos Três Dimensões, 21 de fevereiro de 2009. Tradução do francês, Célia G. Mensagem atemporal.